Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, começando mais um Connect Sport, um programa para manter vocês sempre bem informados do mundo dos esportes. Olha, e assunto é o que não falta no nosso Connect Sport de hoje. Vamos falar dos jogos de ontem pela Copa de Libertadores, vamos falar também do Internacional, que acabou perdendo para a equipe do Colo-Colo na Copa Sul-Americana, vamos falar também da Seleção Brasileira, que ontem, amistoso preparatório, acabou perdendo para a seleção da Suécia pelo placar de 3-1. Vamos falar no mercado da bola, fazer um pré-jogo completo dos jogos de hoje pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana. Tem também o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches e participação especial do nosso comentarista Johnny Pereira. Enfim, um programa recheado para todos vocês que nos acompanham, e vamos apresentar quem vai fazer o programa hoje ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Johnny. É isso aí, né? Foi o que você falou, né, Gabriel? Ontem a rodada foi cheia, tínhamos bastante jogos aí de Libertadores, Copa Sul-Americana, amistoso da Seleção Feminina, e vamos debater sobre tudo isso agora. Vamos que vamos. É isso aí, vamos que vamos, meu amigo. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. E vamos, que hoje o programa tá mais quente do que meu quarto. Isso aí, vamos que vamos, Daniel. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, não. Ele tá mais perto aqui de mim, em São Paulo, no interior de São Paulo, Mojimirim. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Daniel. Vitória não, né? Mojimirim. Vamos para mais um Connect Sport cheio de novidades, notícias para vocês. É isso aí, começando o nosso programa hoje, falando de Copa Libertadores, falando do Corinthians, que jogando na Neoquímica Arena, acabou empatando com a equipe do Boca Juniors pelo placar de 0-0. Lembrando que a equipe alvinegra ainda perdeu a chance de sair, de vencer o duelo, porque o Roger Guedes acabou perdendo um pênalti. E com isso, ficou tudo igual na arena, na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Boca Juniors 0. A decisão fica agora para La Bombonera. O que você analisa sobre essa partida, Gabriel? Realmente, cara, foi um jogo muito truncado, né? Como a gente já esperava, acho que aqui ninguém esperava que fosse ser um jogo com muitos gols, né? Com muita chance de gol, porque também não foi assim nos jogos da fase de grupos, né? Então, realmente, o Corinthians, por jogar em casa, tentou ter mais volume de jogo que o Boca. O Boca claramente estava ali para tentar levar um empatezinho para ficar casa, para poder decidir, né, em seu estádio. A equipe do Boca, na minha opinião, é uma equipe muito limitada, que conta muito com o Benedetto e o Villa, né, que são os dois principais jogadores, mas quando eles não estão um bom dia, a equipe parece que morre, né? Parece que a equipe acaba morrendo, e foi o que aconteceu ontem também, porque o Benedetto não estava no dia inspirado. A única chance que ele teve, o Cássio fez uma defesa defesa do Mundial contra o Chelsea, aquela do Diego Souza, né, contra o Vasco. Então, assim, foi decisivo também o Cássio. Né? O Oscar Romero também foi um jogador que jogou muito bem. A zaga do Boca, eu acho que ficou muito atrapalhada, né? O Rojo fez um pênalti inexplicável, né, em cima do jogador que sofreu o pênalti do Corinthians agora. E na cobrança do pênalti, né, cara, o Roger Guedes acabou pipocando, né? Assim também como o nosso querido Hulk, que a gente vai falar daqui a pouco também, né, do Atlético Mineiro. Bateu muito mal o pênalti, telegrafou, né, mandou a meia altura, do jeito que o goleiro gosta, e o goleiro Rossi foi e catou. E é à toa que o goleiro Rossi foi eleito o melhor do jogo, né, porque o Corinthians teve muitas chances. No primeiro tempo, eu achei que o jogo foi um pouco mais truncado, sem grandes chances, teve apenas o pênalti. Já no segundo tempo, logo com 30 segundos, o Willian faz uma jogada individual, né, sai driblando todo mundo. Aliás, que partida fez o Willian ontem, principalmente no segundo tempo. Ele fez uma partida esplendorosa, acabou saindo infelizmente com a lesão no ombro, né? Inclusive tem a imagem dele falando que não queria sair, né? Realmente essa imagem rodou aí por todo o Brasil, né, nas últimas horas, e sem dúvida alguma ontem ele demonstrou ser um cara que é corintiano de verdade, né? Que encarnou o espírito corintiano, ele que foi revelado no Corinthians, sabe o que é jogar no Corinthians, e parece ter aquela história, né, de ameaças e tudo mais, parece que virou passado já, e ele já tá conseguindo já entrar num casamento com a torcida. E que bom, né, cara? Eu fico feliz porque o Willian é o cara que parece ser trabalhador, né, que realmente gosta de trabalhar, que tá sempre querendo ajudar a equipe, e ontem ele mostrou isso ao tentar voltar ao campo, né, com o ombro deslocado, e ele tentou ajudar da forma que pôde. Né, o Corinthians também estava com muitos desfalques, né? Ainda perdeu o Fagner por lesão também ainda. Então, assim, foram muitos desfalques. Acho que o único lado positivo foi o Igor Alberto, né? Que estava na arquibancada assistindo o jogo, deve ser anunciado nas próximas horas.
Então, assim, acho que o que está em aberto, mas eu acho que agora, para ser bem sincero, na minha opinião, o favoritismo agora vai um pouquinho para o lado do Boca Juniors, por ter levado para casa o empatezinho, lembrando que não tem mais gol fora de casa, né? Talvez isso poderia ter sido um fator que poderia ajudar o Corinthians lá em La Bombonera, mas como não tem mais esse fator, qualquer empate leva para pênalti, então eu acho que o Boca, por esses motivos, tem um pequeno favoritismo, né? Por jogar no seu estádio, que é muita pressão, né? Por ter aquela toda mística de La Bombonera, eu acho que por esses motivos hoje o Boca foi o que saiu vencedor desse confronto, apesar do jogo ter terminado em empate. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E seguindo esse pós-jogo, os nossos comentaristas dando seus pontos de vista sobre essa partida do Corinthians. Agora eu passo a bola para você, Daniel. O que você observou desse empate do Corinthians diante da equipe do Boca Juniors? Bom, enfim, né? Bom, assim, o jogo ontem foi bem chato de se assistir, pelo amor de Deus. Eu só não dormi porque eu tava trabalhando. Foi um jogo com pouca chance criada, né? A única chance clara que o Corinthians teve de sair na frente no placar foi no pênalti perdido do Roger Guedes. Inclusive, ele bateu mal demais. Ele praticamente avisou onde o goleiro ia bater. Na minha opinião, ontem ele não fez uma boa partida. Na maior parte do jogo, eu achei que o Corinthians ficou mais ataque, porém estava com bastante dificuldades. Eu senti falta de um camisa 9 para que pudesse brigar com os zagueiros do Boca. Faltou também um meia como o Renato Augusto para acertar o passe final. E o time do Boca é um time bastante limitado também, tá? É um time que conseguiu marcar bem, só que no ataque não criou praticamente nada, né? O time do Boca tentava muitos chutões pela frente, porém o atacante Benedetto estava bastante isolado e não conseguia fazer muito, né? Inclusive, a grande chance do Boca no jogo foi no chute do próprio Benedetto, né? Que recebeu um passe do atacante Vidia, que é um bom jogador, e o goleiro Cássio fez uma defesa sensacional. Outro destaque que eu quero falar do time do Corinthians é o William, né? Que partida fez o William, por mais que ele tenha saído machucado no final do jogo, porque ele lesionou, ele jogou com muita raça ontem, fez muitos dribles, deu passe, enfim, poderia até ter saído de lá com um gol. E outro jogador que fez uma grande partida também, pelo lado do Corinthians, foi o lateral Fagner, né? Para mim, é o melhor lateral direito do Brasil há muitos anos. Ele é um jogador que defende muito bem e também acabou saindo machucado, né? Por conta de uma lesão na coxa, e acabou sendo substituído no intervalo pelo lateral Bruno Mendes, que conseguiu substituir a altura. Tá aí. Agora, rapidinho, calma. Perdão, pode seguir. Agora, né, mano, não foi um resultado nem ruim nem bom, né? O jogo agora na La Bombonera é totalmente diferente, né? É outro jogo, porque se o jogo ficar empatado, é pênalti, e quem vencer passa de fase, né? Então, será um jogo bastante equilibrado, com leve pelo fato de fazer o jogo dentro da La Bombonera, que não é fácil. É isso. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora eu passo a bola para o nosso comentarista fazendo uma participação especial no nosso Connect Sport dessa quarta-feira. É com você, Johnny Pereira. O que você achou aí desse empate do Corinthians diante da equipe do Boca Juniors pelo placar de 0-0? Como diz o Sanches, o Corinthians ontem não fez aquele jogo que fez contra o Santos na Copa do Brasil, né? É um jogo diferente, um jogo de Libertadores mais pegado, né? Mas eu acho que não foi um resultado ruim para o Corinthians. Como ele empatou aqui na Neoquímica Arena, ele pode vencer o Boca lá. O jogo lá vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais pegado diante da torcida do Boca, que tem muita pressão. Mas eu acredito no time brasileiro que deve fazer uma boa partida lá e vir com um resultado positivo. Mas é difícil, mas não é impossível. Ontem o Roger Guedes perdeu um pênalti, deveria ter deixado o Corinthians numa vantagem um pouco melhor para o jogo da volta. Infelizmente errou o pênalti. O Cássio ontem fez grandes defesas, né? Como citou o Daniel, o colombiano Villa fez um bom jogo, e o Cássio defendeu muito bem a defesa do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians, focando nesse jogo da Libertadores da volta contra o Boca, eu acho que consegue sim
anular o Boca lá e conseguir com a vitória e a classificação para a próxima fase da Libertadores. Bom, eu olhei aqui no meu monitor, vi que o Daniel levantou a mão, então passa a bola para você, Daniel. Faça a sua análise. Não, se fosse na edição passada, até a edição passada, seria um resultado maravilhoso para o time do Corinthians, porque teria o gol do Pitério fora de casa. Aí, qualquer empate com gols, o Corinthians iria se classificar, seja 1-1, 2-2, mas como não tem critério do gol fora, é um jogo totalmente aberto, com uma leve vantagem para o Boca Juniors por conta da sua torcida. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E seguindo aqui... Boa, Pode falar, Gabriel. Oi? Pode falar. Ah, sim, não, então, acho que o Corinthians também tem que levar um fator que tem que ser muito considerado, que é as questões dos desfalques, né? O Corinthians ontem jogou sem muitos jogadores, isso pode ter sido também um fator contra a equipe brasileira, que realmente acabou sentindo, eu acho que talvez um banco de reservas, sabe? Não tinha jogadores de qualidade, tanto que no segundo tempo o Vitor Ferreira tira o Adson, que era um dos melhores jogadores da equipe, para colocar o João Pedro, que é um lateral, né? Então, assim, você percebe que realmente a equipe não estava com muitas pessoas no banco de reserva para suprir essa ausência no time titular. Então, assim, acho que o Corinthians, por esse fator também, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, mas é uma equipe, cara, que pelo menos defensivamente parece estar bem sólida, né? Já é o terceiro jogo seguido que o Corinthians não leva gol, né? É bem verdade que é o segundo empate 0-0 também, mas é uma equipe que realmente defensivamente está bem sólido e falta agora ajustar o seu ataque, e com a chegada do Miguel Alberto ele pode, quem sabe, dar esse toque final, né, que o Corinthians tanto precisa no seu ataque, porque, assim, na minha opinião, o time do Corinthians foi um time um pouco velho, né, porque o William já está com uma certa idade, Renato Augusto também, o Juliano também, então agora o Igor Alberto chega para ser essa válvula de escape também ofensivamente, né, e aí também para poder deixar esse elenco mais jovem, né, já tem jogadores como o Roger Guedes, que não é jovem, né, tem também o Adson, tem o Mantuan também, tem também o Mosquito, então assim, o Igor Alberto vem para engrandecer cada vez mais esse elenco, e eu acho que foi uma excelente troca, né, trocar o Jô pelo Igor Alberto hoje, em 2022, é a melhor coisa que você pode fazer, e o Corinthians eu acho que fez muito bem. Uma pena que perdeu o Mantuan, né, que é um jogador também que o Corinthians, que a torcida do Corinthians estava começando a gostar muito, estava tendo boas atuações, só que infelizmente nada nessa vida de graça, né? Então o Corinthians acabou aí perdendo um jogador, mas ganhando um que vai suprir totalmente essa carência de um camisa 9. Bom, temos aí também a análise do nosso comentarista Johnny Pereira, que levantou a mão, mas antes da análise dele, temos comentários de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect, chegou a melhor hora do dia. Um imenso abraço a todos, um abraço para você também, Miguel, muito obrigado pela audiência do nosso Connect Sport. Bom, é com você, Johnny Pereira. O Sanches citou muito bem os desfalques, né? Não sabemos se o William vai estar disposto nesse jogo lá em La Bombonera, nem se o Fagner vai estar disposto nesse jogo lá em La Bombonera. Então desfalques que pode gerar ruim para o Corinthians, né? No jogo da volta. O Duqueiroz também é outro jogador. E outra, o Yuri Alberto, ele chega e ele não pode jogar o jogo da volta, só as quartas de final. Então pois é. Sim. Exatamente, tá aí a análise dos nossos comentaristas falando da equipe do Corinthians, e vamos falar também de outro time brasileiro que ontem, jogando pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acabou empatando, que foi a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, jogando em Guayaquil, no Equador, acabou empatando com a equipe do Emelec pelo placar de 1-1. Bom, Gabriel, o que você fala sobre essa partida? Cara, eu acho que foi um jogo muito mais animado que o jogo do Corinthians, né? Eu assisti esse jogo também todo. O Atlético Mineiro teve muitas chances de gol, mas o Emelec também teve mais chances de gols, inclusive, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, mais finalização, né? Então realmente ontem eu fiquei até um pouco surpreso com a atuação, com a forma que a equipe do Atlético Mineiro entrou em campo, né? Entrou claramente jogando recuado no contra-ataque, né? Usando o Hulk como seu pivô ali, como seu camisa 9, né? Tô que o primeiro gol sai no pivô que ele faz, né? Depois o Ademir sai sozinho e bate na saída do goleiro para fazer o primeiro gol, isso foi logo no começo, e a partir daí o Atlético Mineiro ficou mais tranquilo no jogo, né? Parecia que realmente estava muito bem na partida. O primeiro tempo todo foi assim, chegando uma bola na trave do Emelec, né? Logo acho que no finalzinho do primeiro tempo, a bola bateu ali na trave esquerda do goleiro Everson,
E no segundo tempo, cara, o Emelec parece que cresceu muito na partida, né? Ele voltou com outra atitude, com outra pegada, indo para cima do Atlético Mineiro, né? Se a gente for lembrar, o Emelec é um time que tem muita tradição na Libertadores, não de chegar até semi ao final, né? Mas sempre está chegando no mata-mata, né? Inclusive, na edição de 2012, enfrentou o Corinthians nas oitavas de final, enfrentou o Flamengo nas oitavas de final também em 2019, inclusive quase eliminou o Flamengo, né? Aquele Flamengo que cantou a todos, né? O Flamengo passou só nos pênaltis no Maracanã, né? Então, assim, uma equipe que está sempre disputando as competições internacionais e chegando na fase de mata-mata. Então, assim, uma equipe que conhece muito bem. E tem o estádio que é um caldeirão, né? Que é o George Capwell, que fizeram uma reforma, está cada vez mais caldeirão. Um estádio muito maneiro. E então, assim, o Emelec no segundo tempo cresceu para cima do Atlético Mineiro, começou a ter mais volume de jogo, começou a criar as oportunidades, e aí o Nathan Silva acabou cometendo um pênalti na cotovelada, né? Aliás, foi até um lance estranho que no lance seguinte o Atlético Mineiro teve um gol, né? Quase um gol, né? Com o Ademir saiu sozinho, bateu na cara do goleiro. Então, assim, o Atlético Mineiro foi de uma chance clara de gol para um pênalti sofrido, né? E aí o jogador do Emelec, aliás, bateu muito bem o pênalti, bateu com força no alto, sem chance alguma de goleiro, para o goleiro defender, né? E foi realmente foi para mostrar aí pro Hulk e pro Roger Guedes como se bate um pênalti bem, né? E o Emelec, com esse gol, cresceu mais ainda na partida, começou a ter mais chances, ao mesmo tempo o Atlético Mineiro estava vindo no contra-ataque muito bem, até que teve a expulsão do Alan, né? Que realmente foi muito juvenil o Alan naquele lance, né? O jogador do Emelec provocou ele deu uma cotovelada na cara, acabou perdendo a razão, e aí acabou sendo expulso. Mas mesmo assim, com todas essas adversidades, o Atlético Mineiro teve um pênalti aos 44 do segundo tempo para o Hulk bater, e ele acabou perdendo, o goleirão pegou, né? E foi o terceiro pênalti perdido pelo Hulk mata-mata de Libertadores, né? Aquele contra o Boca nas oitavas de final no passado, aquele do Palmeiras que poderia ter sido decisivo na semifinal, né? Lá no Allianz, e agora perde seu terceiro pênalti. E assim, cara, o Atlético Mineiro, da forma como está jogando, não tem nada decidido. O Emelec tem totais condições de vir aqui ao Brasil e conseguir se classificar pelo futebol que o Atlético Mineiro vem apresentando. O Atlético Mineiro precisa mudar essa postura e jogando em casa tem que se impor e tem que vencer a partida bem para poder se classificar. Porque se der mole, se entrar com a mesma postura que entrou ontem, o Emelec tem totais condições de rolar uma zebra aí. É isso aí, análise nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora é com você, Daniel. Faça sua análise do que você observou dessa partida do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Emelec. Vamos lá, né? Eu confesso que eu não achei que estava na carista tão escrito, enfim, né? Mas foi um jogo bastante movimentado, né? Foi melhor do que o jogo do Corinthians. Foi mais equilibrado. O Atlético Mineiro teve algumas chances. No segundo tempo, o Emelec cresceu mais no jogo, né? Falando agora sobre um pouco do jogo. O Atlético Mineiro saiu na frente com o gol do Ademir. Eu vejo que ele acaba sendo um ótimo reserva, tá? Ele vem jogando muito bem. Embora ontem tenha perdido um gol feito, né? Porque ele estava cara a cara com o goleiro. Ele acabou jogando a bola em cima dele. Aí no segundo tempo, o Emelec criou mais chances, como eu já falei. Tanto que conseguiu empatar o jogo em um gol de pênalti do Rodrigues. Depois criou algumas oportunidades, poderia até ter virado a partida. E no final do jogo, o Hulk acabou perdendo o pênalti, né? Já como o Santos mesmo já frisou, é o terceiro pênalti que ele perde em mata-mata da Libertadores. Ele cobrou ano passado contra o Boca, perdeu. Cobrou também contra o Palmeiras, perdeu. E agora contra o Emelec, perdeu. Resumindo, se tiver um pênalti no próximo jogo, não deixe o Hulk bater. Mas o Daniel, ele disse que vai bater de novo, né? Tu viu que ele comentou lá na página do Instagram, lá, se tiver pênalti, vai bater de novo. Então, chamou de responsabilidade. Vai ter que se garantir, porque se errar, meu filho, se ele errar e o Atlético for eliminado, né? Senhora. Então, né? Mas eu acho que o Mineiro tem um time superior e, com o apoio da torcida, pode sim conseguir a classificação no Mineirão. Agora, tem que tomar cuidado, porque o Emelec não é uma equipe é um time que sabe jogar Libertadores, tá? Então, por mais que o Atlético Mineiro seja favorito, acredito eu, para o jogo de volta, tem que entrar com sangue nos olhos. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora é com você, Johnny Pereira. Faça sua análise sobre essa partida. Bom, eu vou começar pelo lance da expulsão do Alan, que na minha opinião tinha que ser os dois jogadores expulsos, que eu não me recordo o nome do jogador do Emelec, porque teve agressão do jogador do Emelec primeiro, e com a infantilidade do Alan, ele foi lá e revidou. Então, para mim, essa situação tinha que ser expulsos os dois jogadores. Mas, enfim,
O jogo ontem foi muito bom, acho que foi muito melhor do que Corinthians e Boca, com certeza. O Atlético jogou um tempo bom. Depois que sofreu o gol, se perdeu, como diz o Sanches, se perdeu e o Emelec podia ter até virado a partida. O Emelec jogando fora de casa, como foi em 2019 contra o Flamengo, é forte. Não é um time que vem aqui no Mineirão, aqui no Brasil, e deixar ser um jogo fácil. O Atlético tem que melhorar a postura, tem que começar a mudar o seu futebol, o seu jeito de jogar. E a piada que diz o Daniel, não deixa o Hulk bater pênalti, e ele pode perder de novo, e perder diante da torcida atleticana vai sofrer pressão, então é difícil. Mas jogando aqui no Mineirão, tem totais condições de vencer o Atlético Mineiro. O último jogo que jogou contra times da Libertadores aqui perdeu pro Tolima, acho que foi 2-1, se eu não me engano. Então vai buscar essa classificação em casa. Eu acredito no Atlético que ele passa pelo Emelec jogando diante da sua torcida, mas não pode abusar do time do Emelec, que ontem fez um bom jogo. Tá aí a análise do nosso comentarista Johnny Pereira, e temos recados de quem acompanha nosso Connect Sport dessa quarta-feira. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês da Connect Sport. Boa tarde, pai, muito obrigado pela audiência do nosso programa. E eu vi aí a observação que o Gabriel quer fazer um comentário. Fique à vontade, Gabriel, para fazer sua análise. Não, só para ver que os craques aqui no Brasil estão começando a errar pênalti, né? O Rafael Veiga recentemente errou um pênalti contra o Santos, o Gabigol no último sábado perdeu contra o América Mineiro, e agora o Hulk também está perdendo. O futebol brasileiro não é mais o mesmo, hein, Gabriel? Exatamente. Estão precisando treinar a pontaria, melhorar bastante, né? Com você, Daniel Godoy. Não, eu só esqueci de falar sobre o episódio do jogo de Corinthians e Boca. Mais uma vez, né? Mais uma vez, como sempre, comentamos aqui mais um caso de racismo, né? Torcedor do Boca acabou chamando o torcedor do Corinthians de macaco, enfim. Dessa vez foi de nazismo, né, cara? Foi pior ainda, né? Foi. Complicada essa situação. Não tem mais nem o que falar. A gente já noticiou isso tantas vezes aqui no programa. É melhor nem comentar. Pode falar, Johnny. E só uma coisa também, a caminho do estádio da Neoquímica Arena também apredejaram o ônibus do Boca Juniors também, né? Um caso muito ruim de se ver no Brasil. Exatamente. Não só no Brasil, como em outros países também, né? E o pior é que a Conmebol dificilmente toma atitudes drásticas, né, contra esse tipo, não tem uma punição correta contra esse tipo de atitude, e é uma competição tão famosa aqui na América do Sul, uma das maiores do mundo. Infelizmente ainda tem essas questões de racismo e essa questão aí de ônibus das equipes, das delegações sendo apedrejado. Lamentável. Pode falar, Gabriel. Não, assim, até falei agora que é uma questão de nazismo, né? Teve um torcedor do Boca, torcedor do Boca, que foi preso por fazer um gesto nazista. Olha só o tamanho disso, é uma coisa assim, bizarra. Ainda fala que tava mandando beijo pra torcida do Corinthians, sim, né? Então, assim, realmente é uma coisa absurda, é nazismo, é racismo, que onde nós vamos parar, né? Que é impressionante isso, e toda vez contra time brasileiro, né? Então, assim, realmente é uma pena que isso aconteça ainda. Estamos em 2022, tem a impressão de como existe tanta gente ignorante, burra, né? E pessoas de mau caráter, né? Aqui no mundo, infelizmente, é uma pena. Mas aquilo que a gente já falou várias vezes, né, Gabriel? A Conmebol continua sem fazer nada, vai continuar sem fazer nada, enquanto isso vai multando times brasileiros por coisas muito bobas, né? Então, assim, infelizmente é uma lástima que isso acontece, e vai continuar acontecendo, essa que é a grande verdade, enquanto não houver realmente uma multa, né, uma suspensão realmente que seja grave, vai continuar acontecendo, porque infelizmente parece que eles fazem o que querem, e só quem se dá mal são os brasileiros, né? É isso aí, complicado demais. Se eu não me engano, o presidente da Conmebol, o paraguaio, né, Alejandro Domingues, precisa rever os conceitos de punição, né? Porque realmente... E posso falar a verdade, do jeito que a Conmebol é coberta, vai continuar repetindo esses casos, a gente vai continuar falando sobre isso aqui no Connect Sport, infelizmente, porque a Conmebol a gente sabe como é, né? Como é a gestão
do presidente Alejandro Domingues nessa instituição que permite com que esses casos lamentáveis manche a história de uma competição tão linda como a Copa Libertadores. Bom, mas vamos falar de futebol, vamos falar de coisas boas aqui dentro do nosso programa, seguindo falando do time brasileiro que ganhou ontem, o único time brasileiro que ganhou ontem pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que foi o Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, venceu a equipe do Libertad do Paraguai pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, faça sua análise sobre essa partida. É verdade, cara. Eu acho que foi uma boa vitória do Atlético Paranaense, mas acho também que poderia ter sido melhor, né? Eu acho que ficou aquele gostinho de um pouquinho quero mais para o Atlético Paranaense, talvez, mas foi aquilo que o Daniel já falou, eu disse também no meu primeiro comentário, como não tem mais o gol fora de casa, muda muito, né? Porque se tivesse gol fora de casa, agora a equipe do Atlético Paranaense, se perdesse por 1-0 para o Libertad, estaria eliminado, né? Mas como não tem mais isso, então eu acho que deixa um pouco mais equilibrado. Eu acho que qualquer vitória é vitória, independente do número de gols, né, que você sofre em casa ou vice-versa. Então, assim, acho que o Atlético Paranaense ontem jogou bem, começou na pegada boa, né? Abriu o placar logo cedo com o Vitor Roque, que é um rapaz que joga muita bola. Aliás, que contratação fez o Atlético Paranaense ao tirar esse rapaz do Cruzeiro, né? Foi uma contratação realmente muito boa, e depois o Libertad acabou empatando, logo depois o Atlético já fez 2-1, e quando parecia que o Atlético poderia fazer mais gols, acabou parando por aí, mas acho que é um bom resultado, de qualquer maneira, se ganhar um jogo em casa, numa mata-mata de Libertadores, o primeiro assim, para dar moral é bom, né? O Libertad é uma equipe que me surpreendeu muito também, uma equipe que tem um bom futebol, que tem bons jogadores, tem o Roque Santa Cruz, né, que está com 48 anos aproximadamente, só de carreira, né? Impressionante como esse cara está jogando bola ainda. Então, assim, eu acho que o Libertad agora tem condições sim de reverter essa situação em casa, mas ainda acho que o Atlético Paranaense ainda é o favorito, porque tem o melhor time, tem o melhor elenco, tem o melhor técnico também, né? Se a gente for ver, o Filipão vem fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense, e eu acho que o Atlético Paranaense tem totais condições de reverter essa situação ainda, basta chegar lá e fazer uma boa partida. E pro Libertad, cara, é aquilo, é usar o fator casa, é usar a pressão, é usar a torcida a seu favor para tentar reverter essa situação, e eu acho que também não está muito difícil do Libertad conseguir não, acho que esse confronto ainda está bem aberto. É isso aí, mas o Atlético Paranaense conquista a vitória de suma importância para o duelo de volta nos defensores del Chaco. É com você, Daniel Godoy. Bom, vamos lá, né? Como eu falei ontem, né? Não seria um jogo fácil para a equipe do Atlético Paranaense. Tudo bem, eu não acertei o palpite, né? Eu falei 1-0, mas, enfim, o Atlético Paranaense acabou vencendo por um placar apertado, mas poderia ter vencido até por um placar mais elástico, tá? Na minha opinião, porque o goleiro Martin Silva, né, bom goleiro que jogou no Vasco, jogou também no Olímpia, enfim, fez boas defesas e continua agarrando demais ainda. Do lado do Atlético Paranaense, eu quero falar de dois destaques, né? O Vitor Roque, que ontem fez uma grande partida, inclusive tinha perdido um gol incrível, né? Ele sozinho tocou de cabeça e acabou mandando para fora. Outro jogador que eu quero falar também é do Terãs, né? Que vem fazendo uma temporada muito boa até aqui. De vez em quando, a temporada no geral, vem fazendo os gols, vem dando assistências, enfim, né? É um cara que acaba sendo o dono do meio de campo do time do Atlético Paranaense. E quero parabenizar o Felipão, né? Que muitos acreditavam que ele estava... Parece que agora no Atlético Paranaense ele vem conseguindo se reinventar e faz um ótimo trabalho no clube paranaense até aqui. É isso aí, análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora eu passo a bola para você, Johnny Pereira, para fazer a sua análise. O que você observou aí dessa importante vitória do Atlético Paranaense em cima da equipe paraguaia do Libertad? O Atlético fez o futebol que precisava, né? Claro, queria mais, né? Mas não deu, fez 2-1, ganhou de 2-1, ganhou bem. O time do Libertad tem um bom time, como citou o Daniel, um bom goleiro, o Martin Silva, o Roque Santa Cruz jogando com 40 e poucos anos, é incrível. Acho que o Atlético tem totais condições de ganhar lá também, porque tem um bom time. Felipão, que é o treinador, conhece muito bem essa competição, então eu acho que o resultado de ontem foi muito positivo para a equipe. Só tem que segurar o Libertad do Paraguai, porque é difícil vencer lá, mas eu acho que tem totais condições de passar para as quartas de final. E como citaram Gomes e Sanches, esse Vitor Roque foi uma boa contratação para o Atlético Paranaense, né? É um jogador excelente, acertou muito bem no Atlético Paranaense,
que grande contratação. Parabéns ao Atlético por conseguir essa contratação do Vitor Roque aí. É isso aí, análise dos nossos comentaristas falando de Libertadores. E agora vamos mudar a competição falando de Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o primeiro time brasileiro entrando em campo pelas oitavas de final da competição e o Internacional, jogando no Chile, acabou perdendo para a equipe do Colo-Colo pelo placar de 2-0. Bom, Gabriel, faça sua análise sobre essa partida. Uma derrota, acho que talvez o resultado mais inesperado de ontem, né, dos brasileiros nas competições internacionais. Acho que o Internacional entrou muito mal no jogo, inclusive ontem, acho que o pessoal do Internacional lá, a comissão técnica do Mano, os jogadores, não viram o meu comentário, que eu falei para ficar de olho no Lucero, e não é à toa que chegou no jogo, o Lucero foi e fez o gol, né, fez um dos gols. Então, assim, é uma vitória muito boa da equipe do Colo-Colo, né, cara? Fez uma partida muito boa. O Internacional até no final fez um golzinho de honra, que poderia dar um gás pro jogo da volta com o Estevão, só que rolou um toque de mão no lance, né, e o gol acabou sendo anulado. Então, assim, com esse resultado, fica uma situação extremamente complicada para o Internacional, né, porque se você reverter um 2-0 é muito difícil, né, tudo bem que agora não tem mais o gol fora de casa, ou seja, 3-1 é para pênalti, né, não tem mais aquela questão, no caso que a gente já falou isso várias vezes aqui, inclusive hoje. Então, assim, tá na briga ainda, tá vivo, mas tá uma situação muito difícil, né? Eu acho que eu até falei ontem que é um jogo que ia ser complicado, porque o Colo-Colo é um time que vem da Libertadores, é um time que é campeão da Libertadores, que tem muita tradição, que vem de um bom momento lá no Chile, né? Vinha de uma vitória de 5-1 na semana passada na Copa do Chile, e o Internacional vinha de uma sequência de jogos muito pesadas, né, cara? Portanto, na sexta-feira o Curitiba, né? Então teve pouco tempo de se preparar para essa partida. E eu acho que aqui ficou claro ontem que realmente o Internacional está focando 100% no Brasileirão, que quer conquistar essa vaga na Libertadores, quem sabe até brigar pelo título, por que não? Porque está tudo em aberto ainda. Então eu acho que essa é a briga do Internacional, mas ao mesmo tempo tem a Copa Sul-Americana, não pode abandonar, e no jogo de volta tem que chamar o torcedor pro estádio, tem que fazer uma festa bonita se quiser tentar reverter essa situação, e tem totais condições para isso. Então vamos ver se o Inter vai ter esse poder de reação no jogo da volta, que já é na semana que vem, para tentar aí uma classificação que seria, sem dúvida nenhuma, histórica. Aí análise nosso comentarista Gabriel Sanches, e temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport. Boa tarde, Renato Sanches. Bom, vale um recado aqui para vocês rapidamente, que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, nos siga, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados também ao Connect Sport e a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Temos o Talkboard apresentado pelo nosso técnico Gabriel Cunha, e tem estreia de podcast novo aqui na Connect Brasil TV, o Gcast, né, apresentado pelo Gabriel GK também, um podcast diferenciado do mundo da música. Convido você a acompanhar a programação de qualidade da Connect Brasil TV. Bom, Daniel, agora faça a pergunta para você. O que você observou sobre essa derrota da equipe do Internacional? Bom, o time do Inter ontem fez um jogo bem abaixo, né? Acabou perdendo o jogo de 2-0. Foi até um placar justo, porque o Colo-Colo fez uma ótima partida no jogo de ontem. Fez os gols com o Lucero, que é um ótimo atacante. Aí no segundo tempo acabou ampliando a vantagem no placar com o Solari. Agora, eu acho que o Internacional não está tão focado na Copa Sul-Americana por enquanto, né? Até porque o time vive em um bom momento no Campeonato Brasileiro. Mas assim, se quiser passar de fase, vai ter que entrar com outra pegada, sabe? Vai ter que entrar com sangue nos olhos. O apoio da torcida colorada será fundamental para que o time consiga reverter essa situação. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora é com você, Johnny Pereira. O que você observa dessa derrota do Internacional diante da equipe do Colo-Colo pelo placar de 2-0? Como diz um amigo meu colorado, ontem o Inter estava irreconhecível, né, em campo. Não jogou muito bem contra o Colo-Colo. O Colo-Colo foi muito bem, jogando diante da sua torcida. Venceu muito bem. Vai trazer os 2-0 para o Brasil, que eu acho muito difícil jogar com o Internacional no Beira-Rio, mas é uma vantagem muito boa para o Colo-Colo. E o Inter vai ter que fazer um jogo diferente, né, de que jogou ontem, né? Vai ter que expor mais o seu jogo, pode abrir espaços para o Colo-Colo definir também o seu gol aqui. E como diz o Sanches, não tem gol fora agora, então vai ter que buscar um 3-0 ou um 2-0 para levar para os pênaltis. E se ganhar o Internacional vai ser histórico mesmo.
porque ontem não jogou absolutamente nada, muito mal o time do Internacional. Eu vou falar uma coisa diferente do Sanches, né, que por classificação de Libertadores, se ele ganhasse a Sul-Americana, seria muito melhor, porque já classificaria direto. Mas está muito perto dos primeiros colocados no Brasileiro, está focado no Brasileiro também, mas eu acredito que o Inter ainda tem totais condições de ganhar na sua casa e se classificar. Mas o Colo-Colo vem com uma boa vantagem, então tem que tomar muito cuidado a equipe do Internacional no jogo da volta, que já é semana que vem. Bom, é isso aí, a análise dos nossos comentaristas, falando de Libertadores, falando de Copa Sul-Americana, e vamos falar agora de uma internet de qualidade por um preço acessível dentro do nosso Connect Sport, que é a rede banda larga, que nesse momento tem um recado no nosso programa. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede banda larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Segue esse conselho, vem para a Rede Banda Larga. Quer saber como entrar em contato com o pessoal da Rede Banda Larga? Tá passando o contato deles nesse momento no nosso IGC, que é o 11 4210 4412. Repetindo, 11 4210 4412. Garanto para você que você não vai se arrepender de tornar mais um assinante da Rede Banda Larga, que tem uma internet de qualidade por um preço acessível, 600 MB por R$100, além também de ter a vantagem da TV na fibra. Você que sempre gosta de assistir TV, quer acompanhar uma programação diversificada e de qualidade, a Rede Banda Larga disponibiliza 90 canais, entre eles o canal 12 agora, que está passando toda a programação da Connect Brasil TV, junto com consórcios parceiros da Connect Brasil TV e o nosso Connect Sport. Portanto, não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Bom, agora o assunto no nosso programa é Seleção Brasileira Feminina. O Brasil que segue aí os amistosos preparatórios rumo à Copa América, infelizmente sofre mais uma derrota, dessa vez acabou perdendo para a seleção da Suécia pelo placar de 3-1. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essa partida? Cara, eu acho que o placar acho que, vamos botar assim, até os 20 do segundo tempo, quando o Brasil estava ganhando por 1-0 ainda, o Brasil fez uma grande partida. Mas é aquilo que eu falei ontem, né? O Brasil chega no segundo tempo, o Brasil morre fisicamente e está muito abaixo das grandes seleções europeias, taticamente e fisicamente, porque com a bola no pé o Brasil ontem demonstrou que é sim um bom time, que tem totais condições de jogar de igual para igual contra uma seleção grande, né? Basta aprimorar essa parte física e essa parte tática, né? O Brasil ontem entrou com uma formação diferente, com novos jogadores, e conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom, cara. Mal sofreu, para falar a verdade, né? O Brasil quase não sofreu no seu gol. Teve algumas chances no ataque também, né? Com uma bola na trave da Tamires, algumas finalizações também da Debinha. No segundo tempo, o Brasil começou na pegada boa também, né? Tô que logo aos 10 minutos, acho que 5 minutos, na verdade, abriu o placar com o gol da Debinha. Isso deu uma animada na seleção brasileira, mas a partir daí o Brasil realmente morreu fisicamente, né? Jogadores, infelizmente, não tiveram um pique para aguentar a seleção sueca, que é a segunda colocada do ranking da FIFA, é a segunda melhor time do mundo, foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio ano passado. Então, assim, é uma equipe que realmente está muito à frente do Brasil na parte física mesmo, né? Se via claramente no jogo, e o Brasil acabou ficando para trás. Mas assim, cara, nós temos um ano até a Copa do Mundo para tentar ajeitar isso, né? Para tentar aprimorar essa parte física, para tentar aprimorar essa parte tática, para chegar bem e tentar ganhar a Copa do Mundo. Então o Brasil tem condições com bola no pé, tem bons jogadores, teve uma renovação muito boa, a Debinha joga demais, a Caroline joga demais, né? A Geise joga demais também, a Bia Zanerato joga demais, e falta também um pouquinho do Brasil, que é uma coisa, né? O Brasil consegue criar chance, mas não consegue finalizar, né? Quando o jogo estava 2-1, que a Suécia, quando o Suécia vira o jogo, a Bia Zanerato tem uma chance na pequena área para empatar o jogo e ela acaba isolando, né? Então esse tipo de lance que o Brasil tem que ter calma para finalizar, né? Para poder marcar o gol, porque não adianta nada você criar as oportunidades e não acabar finalizando corretamente e acabar desperdiçando, né? E a Debinha é a jogadora que melhor finaliza na seleção brasileira, né? Que marcou os 2 últimos gols e é artilheira da Era Pia. É bem verdade também que eu tenho minhas críticas à treinadora Pia. Eu acho que ela
ela é muito presa só a um esquema. Acho que poderia ocorrer uma variação tática maior na seleção brasileira. Ela sempre joga no 4-4-2, mas ela pode usar também um 4-3-3, né, usando 3 jogadores de velocidade, usando o Fabias Zanerato no ataque, usando a Debinha aberta numa ponta, a Caroline ou a Geise aberta na outra. Então, assim, acho que falta essa variação tática para a Pia, e ela está muito presa nesse 4-4-2, né? Tô que nas Olimpíadas ela foi muito criticada por colocar a Marta jogando quase como uma ala direita, né? Tirando totalmente a Marta do seu ponto, da sua zona de conforto, do seu ponto que ela joga melhor no ataque. Então, assim, acho que a Pia precisa melhorar isso se ela quiser ter uma sequência na seleção brasileira, né? É bem verdade que a Copa América é teoricamente fácil para a seleção brasileira, porque as seleções sul-americanas são muito abaixo do Brasil, né? Então, assim, o Brasil tem totais condições, tem a obrigação de chegar e ser campeão, né? Não é uma competição talvez tão paga para o Brasil. Enquanto isso, as seleções europeias vão estar lá disputando entre si a Eurocopa, né? A Inglaterra, a Espanha, a própria Suécia, a Dinamarca também, né? Então, assim, acho que falta isso um pouquinho no Brasil, falta mais competitividade, e a seleção parece que está ganhando isso, né? Disputou amistoso contra a Espanha recentemente, disputou amistoso contra a Dinamarca, agora contra a Suécia, e o Brasil está num caminho bom e está assim, é início de trabalho, tá, gente? É o início de uma nova era da seleção feminina e está sendo bem feito, e a gente tem que ter calma também, porque os resultados não aparecem imediato, né? A gente tem que ter consciência disso, e o Brasil está no bom caminho e tem tudo para chegar muito bem na Copa do Mundo e também nas Olimpíadas de Paris. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Agora eu passo a bola para você, Daniel Godoy. O que você analisa da seleção brasileira feminina que acabou perdendo para a seleção da Suécia pelo placar de 3-1? Bom, a seleção brasileira fez até uns 20 primeiros minutos bons, inclusive criou algumas chances, até abriu o placar com a Debinha, teve também chances com a Tamires, mas depois o time acabou caindo muito fisicamente. E a Suécia, que é um time forte, conseguiu aproveitar isso e conseguiu virar o placar, né? O time da Suécia depois dominou completamente as ações do jogo e no final o resultado acabou sendo justo, né? Mas eu acho que ainda está cedo para desesperar, porque a seleção ainda tem a Copa América, mas eu acho que a Pia tem que abrir o olho quanto a essa questão física, porque não é de hoje que a seleção acaba cansando drasticamente quando chega no segundo tempo, mas a gente vê que não é questão de talento, né? A seleção brasileira vem conseguindo se renovar. Eu não vou nem falar da Marta, tá? Porque a Marta todo mundo já sabe o que é, mas tem a Bia Zanerato, tem a Thaísa, tem a Debinha, que joga muita bola também. Enfim, talento tem. O que precisa é melhorar mais essa questão tática e física. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. É com você, Johnny Pereira. Bom, esse time da Suécia é um bom time, hein? 3-1 aqui no Brasil. Seleção brasileira até jogou um pouco bem, alguns minutos bem, fazendo gol com a Debinha, como diz o Sanches e o Daniel. Sofreu uma pressão da Suécia, que para mim é uma excelente seleção. É uma seleção que ia dar muito trabalho para o Brasil. Segundo o Sanches, é a segunda melhor do mundo. O Brasil está um pouco abaixo da Suécia, né? Mas está em preparação. Concordo muito bem com o Daniel, está em preparação. Vai evoluir muito essa seleção ainda. Acho que a Pia vai conseguir arrumar esse time. Se não conseguir, vai levar muita pressão da torcida. Mas é uma treinadora que entende muito de futebol, como já vimos em alguns jogos da seleção brasileira. Acredito que essa seleção vai evoluir mais, vai vencer jogos importantes aí. Tem a Copa América agora, que eu acredito que vence a Copa América, e se preparar para a Copa do Mundo daqui a um ano, que eu acho que até lá a nossa técnica e a Pia vai conseguir melhorar esse Brasil, tanto na forma física, tanto no jeito de jogar, tanto em encaixar um melhor time para a competição da Copa do Mundo, que é muito difícil, feminina. Análise dos nossos comentaristas sobre a seleção brasileira feminina. Agora vamos seguir o nosso Connect Sport fazendo um pré-jogo dos jogos de hoje pela Copa Libertadores. Levando em consideração, lembrando que temos 3 times brasileiros que jogam hoje
temos o confronto do Cerro Porteño do Paraguai, que enfrenta a equipe do Palmeiras, o Tolima enfrenta a equipe do Flamengo e o Fortaleza enfrenta a equipe do Estudiantes de La Plata da Argentina. Bom, Gabriel, agora os nossos comentaristas, começando pelo nosso comentarista Gabriel Santos, vai fazer uma análise sobre esses 3 jogos. É com você, Gabriel. Começar falando do jogo do Palmeiras, né, cara? Acho que o Palmeiras tem um confronto aí muito tranquilo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras que tem essa tradição e sorte, né, de pegar adversários mais tranquilos na fase de mata-mata da Libertadores, e vai pegar o Cerro Porteño, onde o Palmeiras é amplamente favorito, inclusive deve se classificar com muita tranquilidade nesse confronto, né? Vai jogar a primeira partida hoje jogando fora de casa, mas depois aí já tem o jogo de volta para se classificar, né? Enquanto isso, logo depois tem o jogo do Flamengo, né, cara? O Flamengo que vai jogar contra o Tolima, o Flamengo tá numa fase que é muito altos e baixos, né? Vitória contra o América Mineiro, mas geralmente quando ganha no outro jogo perde, né? Foi assim também na última rodada do Brasileirão, quando venceu o Cuiabá e depois perdeu 2 vezes seguida para o Atlético Mineiro. Então, assim, vamos ver se o Flamengo mantém essa boa fase. Tá numa fase complicada, mas ao mesmo tempo também tem um time que tem muita qualidade e é um time que realmente não pode se descartar nunca. Estamos tendo um pequeno probleminha com o seu áudio, Gabriel. Bom, o programa ao vivo é assim, às vezes está sujeito a acontecer esse problema de áudio, conexão de internet. Voltei. Agora voltou, pode prosseguir. Não, estão me cobrando aqui, acho que me ligaram aqui, tá difícil a situação, né? Mas, então assim, acho que o Flamengo, por esses fatores, tem hoje um confronto muito difícil, né? Na toa que o Tolima venceu o Atlético Mineiro, como bem disse o Johnny, né? Lá atrás, quando estava falando Atlético Mineiro, venceu o Atlético Mineiro jogando no Mineirão, né? Então, realmente, é uma equipe que já mostrou que tem muita qualidade, um time muito rápido, com jogadores muito rápidos. Então, acho que o Flamengo tem que ficar de olho, né? E o Dorival tem que saber usar o seu melhor esquema. Porque o time que eu vi que vai entrar em campo, olha, jogadores como Léo Pereira, Rodinei, Diego, olha, realmente o Flamengo pode entrar numa situação complicada, então tem que abrir o olho. Tem um time bom, tem um time melhor, mas não pode entrar em salto alto, senão vai acabar se complicando e pode acabar perdendo a partida de hoje. E já o Palmeiras, como eu já tinha falado, é o grande favorito. E já vou até deixar meus palpites para essa partida logo. Eu acho que o Palmeiras vence o Cerro Porteño pelo placar de 2-0 e o Flamengo aí vai vencer o Tolima pelo placar de 2-1. É isso aí. Agora é com você, Daniel Godoy. Faça sua análise e deixe seus palpites dos jogos de hoje da Copa Libertadores. Vamos lá, né? Primeiro eu vou falar sobre o jogo do Palmeiras. Eu não acho que o Cerro Porteño seja aquele time frágil, não acho que seja essa baba fácil. Agora, é um time chato, é um time que está acostumado a jogar Libertadores, porém também não é nenhum bicho-papão. E o Palmeiras é bastante superior, né? Eu acho que se os jogadores do Palmeiras hoje estiverem em um dia bom, conseguirá a vitória tranquilamente. Portanto, eu acredito que hoje o Palmeiras vence pelo placar de 2-0. Agora falando sobre o jogo de Flamengo e Tolima, né? O time do Flamengo ainda é uma grande incógnita. A gente percebe que conseguiu dar uma melhorada nos últimos 2 jogos. Fez um jogo ok contra o Atlético Mineiro, embora tenha perdido. Fez um ótimo jogo contra o América Mineiro e agora enfrenta o Tolima, né? Que não vai ser um adversário fácil também, porque é o atual líder do campeonato colombiano no grupo B. Mas o Flamengo tem mais jogadores individualmente. Eu acredito que, por mais que o Tolima possa ser um adversário difícil, eu acho que o Tolima está com mais medo do Flamengo do que o Flamengo está com medo do Tolima, né? E o Flamengo vem com alguns desfalques, né? Por mais que não sejam titulares, o Diego Ribas não joga, Léo Pereira também não, o Rodrigo Caio, entendeu? Não. Enfim. É titulares, o Daniel. O Aliás, Diego e o Pereira vão jogar de titular. Não, tem alguns jogadores que pegaram Covid, né? A sorte do Flamengo é que não tem titulares absolutos. Mas eu acho que o Flamengo tem todas as condições de vencer a partida de hoje, se tiver um bom dia. Porém, eu acredito também que não será um jogo fácil. Eu acredito que o Flamengo vence pelo placar de 2-1. É isso aí. Agora é com você, Johnny Pereira. Bom, começando com o Palmeiras e Cerro Porteño. 2017, se eu não me engano, o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño na Libertadores, ganhando lá no Paraguai, acho que por 2-0. E veio para o Brasil e o Cerro ganhou por 1-0. Naquela loucura do Daverson lá, que foi expulso. Foi uma lambança toda.
Eu acredito que o jogo vai ser difícil, não vai ser tão fácil. O Palmeiras poupou contra o Avaí alguns jogadores que vinha jogando muitos jogos, um atrás do outro. Então vai vir com alguns jogadores descansados para essa partida. Tem a volta do Veiga, né, que já voltou contra o Avaí no final de semana. Vai ser uma boa opção para o técnico Abel Ferreira. Eu acredito que o Palmeiras sai vitorioso por lá, mas eu vou discordar um pouco do Daniel e do Sanches. Eu acho que vai tomar um gol. Acho que vai ser 2-1 para o Palmeiras nesse jogo, mas vai ser um jogo muito difícil lá no Paraguai. O Palmeiras vem com a classificação aqui na sua casa. Tem que vir com um bom resultado para garantir a volta no Allianz Parque. E o Flamengo enfrenta o Tolima. O confronto que eu acho que para o Flamengo é um pouco fácil também. Mas o Tolima não é um time ruim. Venceu o Atlético Mineiro esse ano já, jogando aqui em Minas. Então vai ser um jogo para o Flamengo abrir o olho. Pode até melhorar também, mas devido à escalação, como diz o Sanches aí, com experiência de Diego Ribas, que para mim não é um jogador que está num bom momento no time. Acho que Diego Alves vai jogar também como goleiro. Eu acredito no Diego Alves, que é um bom goleiro, mas eu não iria de Diego Alves. E Léo Pereira, que você disse, né, Chan? Tá com Covid, Júnior. Não, o Diego Alves tá com Covid. O Diego Alves. Tá. Então é um goleiro que toma segurança na equipe do Flamengo. Devido a essa formação do Flamengo, ele tem que abrir o olho, porque o Tolima, mesmo jogando na sua torcida, pode trazer dificuldades para o Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo vence lá por 2-0 e vai garantir muito bem o jogo da volta aqui no Maracanã na próxima semana. Bom, seguindo o pré-jogo pela Copa Libertadores, temos aí a análise do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Então, sabe que a gente está falando tanto de escalação, vamos passar então, o Gabriel, logo as escalações tanto de Palmeiras, né, não a escalação oficial, mas o que as duas equipes devem vir para o jogo de hoje. Começando pelo Palmeiras, no gol tem o Everton, na defesa vem com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, o meio campo vai contar com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, e na frente Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse é o time segundo GE do Palmeiras para logo mais. Já o Flamengo tem no gol o goleiro Santos, na lateral direita o Rodinei, a dupla de zaga vai ser o Davi Luiz, o Léo Pereira, e o Felipe Luiz vai formar a lateral esquerda. Aí no meio campo tem Diego, Thiago Maia e Andrés, que vai fazer seu último jogo pelo Flamengo, né, e que inclusive nem volta para o Rio de Janeiro, já vai direto para Manchester. E na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esses são os times aí para tanto de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o time do Palmeiras é um time que está pronto, um time que é o time titular mesmo, e o Dorival acabou dando uma inventada, né? Poderia ter colocado o Pedro de titular, né? Poderia ter colocado talvez o Lázaro também no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não joga nada há muito tempo, né? Poderia ter sido um pouco mais ousado, né? Ou mesmo até o Pablo no lugar do Léo Pereira. Então, assim, acho que o Dorival, de verdade, inventou total, e isso pode ser um fator muito decisivo para o Flamengo não desempenhar um bom papel hoje. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas sobre Libertadores. E agora vamos fazer um pré-jogo da outra competição sul-americana, que é a Copa Sul-Americana, que também tem times brasileiros que jogam hoje. E quem traz informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Esportes. Quarta-feira, 29 de junho de 2022, aí com 2 jogos de 2 times brasileiros, jogos muito importantes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? A segunda competição mais importante de clubes do continente, e temos aí alguns representantes brasileiros, sendo 2 deles fazendo, né, sua estreia na fase de oitavas de final na noite de hoje, né? O primeiro jogo vai ser entre Deportivo Táchira da Venezuela e Santos, né? O Santos, o Peixe da Vila Belmiro, o Santos que vem aí de uma sapecada, né? Tomou uma derrota muito dolorida para o time do Corinthians, né? Para um rival paulista, perdeu de goleada, né? Perdeu por 4-0 pelas oitavas da Copa do Brasil. Empatou o final de semana, né? Vem de um 0-0 também contra o Corinthians pelo Brasileiro. Então aí tá num momento aí um pouco complicado. Busca o jogo hoje, busca a vitória no jogo hoje para se reafirmar, principalmente com a sua torcida, né? No momento aí que tá um pouco complicado. Vai pegar um adversário teoricamente mais frágil, mas que a gente viu
a gente viu esse ano na Libertadores, né? Pegou o grupo do Palmeiras, viu que não tá como sempre, né? Não aquele saco de pancada, é óbvio. Perdeu o Palmeiras de goleada, porque não tem como comparar, né, os dois times. Mas contra os outros dois times do grupo, fez partidas bem equilibradas, conseguindo vencer, né? Vencendo fora de casa depois de mais de 10 anos, né? Vencendo o time da Bolívia. Então aí, por ser também um time muito tradicional nas competições internacionais, por mais que não vá muito, não avance muito nas competições, é um time tradicional e pode apresentar perigo para o Santos, se o Santos não abrir os olhos, o Santos que é muito favorito, né? No outro jogo de hoje, da noite de brasileiros, temos The Strongest da Bolívia e Ceará, né? O Vozão, que tá aí também, veio de uma derrota, né, nas oitavas na Copa do Brasil, também um clássico, né? Perdeu para o Fortaleza o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil por 2-0. Vem de um empate no Campeonato Brasileiro também, né? Contra o Atlético Goianiense. Então, tipo, o retrospecto é muito parecido nos dois últimos jogos com o Santos. Uma derrota no clássico na Copa do Brasil e um empate pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará, que também é muito favorito para esse confronto. Lembramos aqui que o Ceará foi o time com a melhor campanha da fase de grupos desse ano da Sul-Americana e foi a melhor campanha de um brasileiro na história da competição, né? O Ceará que em 6 jogos, ganhou em 6 jogos, né? Fez 18 pontos num grupo que ainda continha o Independente, né, da Argentina, o Rei de Copas, então era um grupo muito complicado, já que passava só um por chave. O Ceará começa a sua caminhada hoje nas oitavas, quando deu Strongest lá na Bolívia, o time boliviano, que veio de um grupo muito equilibrado na Libertadores, brigou pela classificação até a última partida, né, da fase de grupos, contra o Libertad do Paraguai, contra o Atlético Paranaense, né, do Brasil, né, o time paranaense, o Furacão, e contra o Caracas da Venezuela. Foi um grupo muito equilibrado, que até a última rodada todos os times tinham chances claras de classificação, né. Então vai ser um jogo equilibrado, um confronto muito equilibrado, mas eu acredito que o Ceará, principalmente no jogo de volta, diante do seu torcedor, no Castelão lotado, tem tudo para fazer o dever de casa e se classificar aí com tranquilidade para as quartas de final e fazer cada vez mais história nessa edição da Sul-Americana. Quero saber de vocês aí do estúdio, o que vocês acham, quais são os palpites de vocês para os jogos de hoje à noite. Volto para vocês do estúdio, Lucas Rangel para Conect Sport São Paulo. Um abraço, uma boa tarde. Um abraço ao nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, trazendo informações dos times brasileiros que jogam hoje pela Copa Sul-Americana. Bom, Gabriel, o que você analisa tanto do Santos quanto do Ceará para esta noite? Eu acho que o Santos tem talvez o confronto mais fácil na noite de hoje dos brasileiros, né? O Desportivo Tática é uma equipe que eu acho que não vai oferecer perigo algum ao Santos, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Santos pode até pensar em poupar alguns jogadores para o confronto contra o Flamengo no Brasileirão no sábado. Então, assim, é um jogo bem tranquilo para o Santos, vai ser um jogo muito de boa, mas acho que, assim, o problema é só a questão do campo, né? Porque é longe pra caramba, então a viagem deve ter sido bastante desgastante, né? Então eu acho que o Santos pode ter essa questão da física, pode pesar um pouco, mas como tem um time muito jovem, muito rápido, eu acho que isso não vai acontecer. A gente viu que depois o Desportivo Tática realmente é uma equipe que não tem muita qualidade, muito fraco tecnicamente, né? Então que o Palmeiras goleou as 2 vezes que enfrentou a equipe do Tática nesse ano na Libertadores, então por isso o Santos, na minha opinião, é o grande favorito para essa partida. O Desportivo Tática também, que na última vez que entrou em campo, perdeu por 3-0 para o Monagas, ou seja, realmente não vem de uma boa fase, então o Santos hoje é total favorito e tem tudo para chegar lá e conseguir uma grande vitória e já encaminhar a classificação para a próxima fase. Já o Ceará, então, talvez o confronto difícil na noite de hoje para um brasileiro, né? Porque vai jogar na altitude, vai jogar em La Paz, vai jogar lá no Morro, né? Realmente vai ser muito complicado. Todo mundo sabe como é difícil jogar lá, né? Inclusive o Atlético Paranaense, que hoje está com tudo, né? Perdeu de 5-0 para o The Strongest quando foi jogar lá, inclusive foi aquele jogo que culminou na demissão do técnico Fábio Carille, né? Lá atrás, lá no começo do ano. Então, assim, acho que a equipe do Ceará vai ter que entrar com muita tranquilidade e cabeça no lugar, cara. Principalmente não entrar no jogo do The Strongest, que é um jogo de muita velocidade, finalização de fora da área, um jogo físico também. O Ceará tem que tentar cadenciar o jogo o máximo que puder para tentar sair com pelo menos um empate ou perder de pouco. Porque aqui no Brasil, o Ceará é amplamente favorito que a equipe do The Strongest, tem muito mais time e tem tudo para se classificar. Então vai depender muito do jogo de hoje. Se o Ceará conseguir neutralizar as ações ofensivas do The Strongest e conseguir, quem sabe, um empatezinho, ou então perder por 1-0, ou então até mesmo conseguir uma vitória por 1-0, a equipe já se classifica, porque jogando aqui no Brasil, o The Strongest não tem força alguma, e eu acho que o Ceará é o grande favorito em casa. Então, para isso, tem que ir fora de casa e tentar aí
conseguir um resultado no mínimo positivo, né? Um resultado que seja menos pior possível para tentar continuar tendo chance de se classificar em casa. A análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E seguindo no nosso programa, fazendo aí um pré-jogo sobre os jogos do Ceará e do Santos, eu passo a bola para o nosso comentarista Daniel Godoy fazer sua análise do que ele espera tanto do Santos jogando contra a equipe do Deportivo Táchira e o Ceará que enfrenta a equipe do The Strongest. Bom, com você, Daniel. Vamos lá, né? Eu acredito que o Santos tem a obrigação de passar pelo Deportivo Táchira, tá? O Deportivo Táchira é um time bem fraco mesmo, inclusive tomou uma goleada do Palmeiras, né, na fase de grupos por 8-1, e por mais que o Santos não esteja aquele futebol lindo, maravilhoso, é um time ok e que tem todas as condições de vencer a equipe do Deportivo Táchira. Do lado do Ceará é o seguinte, né, o jogo de hoje vai ser bastante complicado, sempre quando um time brasileiro joga na altitude, eu falo para buscar assim, cadencia mais o jogo, não vai totalmente para cima, tá? Porque senão a equipe do The Strongest pode acabar goleando, pois os jogadores do Ceará vão cansar e tem que tomar cuidado, né? Com bola aérea, chutes de média e longa distância, porque podem ser determinantes para que o The Strongest consiga vencer o jogo de hoje. Então, eu acho o seguinte também, se a equipe do Ceará conseguir um empate e perder de pouco, pelo menos assim, pelo placar de 1-0, eu acho que a equipe do Ceará tem todas as condições de reverter o jogo no Castelão. Mas é claro, né? Ninguém quer entrar em campo para perder. E eu acho que o Ceará pode tentar vencer em uma bola, mas eu acho que o empate será um ótimo resultado. Eu acredito que o jogo de hoje será 1-1. Opa. E no jogo do Santos, acredito que o Santos vence por 4-0. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora é com você, Johnny Pereira. Começar com essa equipe do Santos, né, que enfrenta o Deportivo Táchira. Concordo plenamente com o Sanches, né, a equipe do Deportivo Táchira não vai demonstrar perigo nenhum pro brasileiro, pro Santos. O Santos vai vencer e acho que vai vencer fácil a equipe do Deportivo Táchira. Para mim o Santos é favorito para essa fase, vai ganhar bem, porque o Deportivo Táchira contra os brasileiros não vem muito bem. E a equipe do Ceará vem numa decadência nos últimos jogos, né? Vem caindo cada vez mais. É muito estranho o que aconteceu com essa equipe do Ceará. Perdeu para o Fortaleza, se não me engano, empatou no final de semana. Mas é uma equipe que vai jogar na altitude e é um jogo difícil. Como diz o Sanches, já perdeu o Atlético Paranaense, já perdeu lá por 5-0. Então é um jogo que o Ceará, tem que tomar muito cuidado para não vir com a goleada de lá. Concordo com o Daniel, falar que o time não pode sair muito para esse jogo, a equipe tem que defender muito bem. Vir com um empate lá é fundamental, até uma derrota por 1-0, 2-1, porque a equipe do The Strongest não vai incomodar o Ceará aqui no Castelão. E eu já vou dar o palpite dos dois jogos. Para mim o Santos ganha por 3-0 e para mim vai dar empate entre The Strongest e Ceará em 1-1. Tá aí os nossos comentaristas analisando aí tanto... Pode falar, Gabriel. Faltou mais palpite, né? Eu acho que aí que o Santos hoje vence pelo placar de 3-1 e a equipe do Ceará consegue aí, vai acabar perdendo pelo placar de 2-1. Bom, tá aí a análise e os palpites dos nossos comentaristas que nunca pode faltar, e pode ter certeza que no nosso Connect Sport de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa, uma análise, informações de tudo que aconteceu desses jogos pela Copa Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. E o assunto do nosso Connect Sport neste momento agora é o mercado da bola. Vamos começar o nosso giro de notícias falando do PSG. Pelo jeito, o casamento entre Neymar e o clube francês pode estar acabando. Segundo informações de veículos europeus, segundo informações de veículos europeus, o PSG não conta com Neymar para essa temporada. Bom, seguindo o nosso giro de notícias, Luka Jovic, atacante do Real Madrid, desperta interesse da Fiorentina da Itália. Segundo informações, o contrato seria válido de empréstimo por uma temporada. E seguindo o nosso giro de notícias, outro atleta do Real Madrid que deve estar de saída do clube merengue é o atacante espanhol Isco, que pode desperta interesses de equipe como Roma, Sevilha e Galatasaray da Turquia. Bom, Gabriel, o que você analisa dessas movimentações do mercado da bola?
Começar falando sobre o Neymar, né, cara? Eu acho que passou da hora do Neymar perceber que o lugar dele não é no PSG, né? Ele tem bola para jogar aí aonde ele quiser. Eu acho que a Premier League seria um lugar para o Neymar dar essa retomada na carreira dele, né? Porque eu acho que é um lugar onde o futebol está muito em evidência nesse momento. É o campeonato mais disputado do mundo, talvez o melhor campeonato do mundo atualmente, né? Onde tem os melhores times. Então, assim, o Neymar talvez ir para o Chelsea, ou talvez mesmo para o Liverpool, por exemplo, substituir o Mané, por que não? Eu acho que ele tem que pensar nisso agora. E o PSG tem que esquecer, cara, que o PSG realmente é uma equipe, na minha opinião, que é um projeto que não tem muito sentido mais. Renovou com o Mbappé. Mas pra quê? Né? Então, assim, eu acho que é uma equipe que é uma equipe destinada ao fracasso, na minha opinião, né? Com todo respeito aos sheiks lá, que tem dinheiro pra caramba. Então, assim, a equipe destinada ao fracasso. E é que está mostrando cada ano que passa na Champions, né? A equipe não consegue. Chegou à final 2 anos atrás, com o Neymar carregando a equipe, porque o Mbappé estava meio machucado naquela edição, né? Então, assim, não conseguiu chegar ao título, infelizmente. Ano passado caiu de forma grotesca contra o Real Madrid, no outro ano caiu com o Manchester City na semifinal. Ou seja, realmente veio de eliminações assim, muito traumáticas a equipe do PSG. Então, eu acho que o Neymar tem que pensar na carreira dele, ou até mesmo voltar para o Barcelona, quem sabe, ou jogar na Premier League. Eu acho que seria o melhor para o Neymar nesse momento. Espero que ele consiga enxergar isso assim também, como as pessoas em seu redor. Já o Luka Jovic, né, cara, um cara que surgiu muito bem no Frankfurt, foi vendido ao Real Madrid, e no Real Madrid nunca foi nada demais, né? Um jogador que era apenas entrava em alguns jogos, jogava jogos da Copa do Rei, onde geralmente os técnicos botam time C ou B, né? Então, realmente, um cara que voltou ao Frankfurt, também não conseguiu se destacar, retornou ao Real Madrid essa temporada e parece que vai agora para a Fiorentina e, quem sabe, para dar uma retomada na carreira dele. E a gente tem que ficar de olho nele, né? Porque ele é sérvio, vai jogar contra o Brasil na Copa do Mundo, então vamos ficar de olho aí no Luka Jovic, que realmente não conseguiu desempenhar todo aquele papel que se esperava dele dentro do Real Madrid. Já aí o Isco, né, cara? O Isco é um jogador que poderia vir pro futebol brasileiro, por que não, né? Meio campo de muita qualidade, um cara que realmente jogou Copa do Mundo, foi um cara muito importante para o Real Madrid naquele tricampeonato, né, em 2016, 17, 18, era titular daquele time. Então, realmente, um cara que tá chegando um pouco mais à idade, mas é um cara que ainda tem muita qualidade e ainda tem muita bola para jogar. E eu acho que para onde qualquer time que ele vá, ele vai ter condições aí de desempenhar um excelente futebol, né? Seja para o Real Betis, para o Roma, Sevilha ou para o Galatasaray, ele vai chegar e vai jogar muita bola. É com você, Daniel Godoy. Vamos lá, né? Primeiro eu quero falar sobre o Neymar, né? Graças a Deus o Neymar pode ser do PSG, finalmente. Tô falando como torcedor mesmo, graças a Deus que ele tá sendo do PSG. Não tem mais condições de ele jogar nesse time. Foi a pior coisa dele ter ido, a pior coisa que ele fez na vida dele, em termos de carreira, tá? Foi ele ter ido pro PSG, tá? Ele perdeu 5 anos nesse time do PSG, porque é um time que, além de não ter tradição nenhuma na Champions League, é uma equipe que não tem aquela mentalidade, sabe? Só quer saber, contrata jogador, mas parece que a diretoria não entende nada de futebol. Então, finalmente, o Neymar acabou saindo do PSG. Na minha opinião, ele fez até hora extra. Se ele for, por exemplo, pro Chelsea, eu acho que ele vai agregar muita equipe. Vai ser tanto bom pro Chelsea quanto para ele, porque o Chelsea está mais rico do que estava antes. E, além disso, é um time bom. Vai treinar com o Thomas Tuchel, e o Neymar e o Tuchel se dão muito bem, e eu acredito que ele vai acabar arrebentando se ele for para PSG. Agora para o outro jogador, o Isco. Luka Jovic e Isco. Tá. Se o Isco for pro... Vamos lá, Isco, ele foi bem no Real Madrid, conseguiu ser bastante útil para a equipe merengue, mas nos últimos anos acabou perdendo bastante espaço no time, né? Vai lembrar que foi o Isco que deu o passe para aquele golaço de bicicleta que o Cristiano Ronaldo fez contra a Juventus na Champions League de 2018. Enfim, né? O Carvajal. Então, foi um ótimo passe, joga muita bola. Eu acho que ele pode acabar rendendo bastante, né? E o Jovic, eu acho que não tem mais espaço no Real Madrid, tá? Não tem mais muito espaço nesse time do Real Madrid. Eu acho que na Fiorentina ele pode acabar se dando bem e, quem sabe, até sendo um dos protagonistas. É com você, Johnny Pereira. Faça suas análises. Bom, tô com o Daniel nessa. O Neymar, graças a Deus, vai sair do PSG. Para mim, ele nunca deveria ter saído do Barcelona, onde eu acho que ele poderia voltar
e recomeçar sua carreira de novo, porque no Barcelona é onde ele se sente bem, a torcida gosta dele, o Barcelona gosta dele, e ele vai se dar muito bem lá. Mas concordo em ir para a Premier League, que é uma competição muito boa, ou tanto para o Liverpool, tanto para o Chelsea, Manchester, tanto faz o jogador. Eu acho que o Neymar vai reencontrar bom futebol longe do PSG. Então é uma boa essa saída dele do PSG. E sobre o Lucas, ou como que é o nome do jogador do Real Madrid mesmo? Serve, Lucas Jovic. É um jogador que, devido à concorrência do Real Madrid, não ia ter espaço no Real Madrid mesmo. Se ele for para a Florentina, vai ser um time menor que o Real Madrid, com todo respeito a torcedores da Florentina, mas em vista do Real Madrid e Florentina, é totalmente diferente. Acho que ele pode se dar muito bem lá. Infelizmente não deu certo em algumas outras equipes, mas pode voltar o seu futebol jogando na Florentina. E sobre o Isco, é um grande jogador, é um jogador que dispensa comentário. Tô com o Sanches nessa, porque não viria para o Brasil. É um excelente jogador, cabe em qualquer equipe. Com certeza, todas as equipes queriam entrar para cima. Mas, para falar a verdade, e dinheiro aqui no Brasil para o Isco, eu acho que não teria muita equipe brasileira em pagar um salário que deve ser tão alto o jogador Isco. Mas seria muito bom se ele viesse para o Brasil. Bom, aí a análise dos nossos comentaristas. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar de Xavi Simons. Xavi Simons deixou a equipe do PSG e vai jogar agora no futebol holandês, a atuar pela equipe holandesa do PSV Eindhoven. O contrato de atleta com o clube holandês é válido até 2027. Sterling, atacante do Manchester City, deve estar acertando a sua ida para o Chelsea da Inglaterra. Segundo informações, o clube londrino e o atleta estariam chegando aí em um acordo para que Sterling possa jogar na equipe londrina do Chelsea. E o Chelsea também parece que está chegando em um acordo com um atleta super cobiçado no mercado europeu. Trata-se de Rafinha do Leeds United. Segundo informações, o Chelsea teria entrado em contato em um acordo com o atleta e os valores da negociação seria de 60 milhões de euros. E encerrando o nosso giro de notícias, vamos falar do Paulo Sousa. A gente tanto falou dele aqui no nosso Connect Sport, dirigindo a equipe do Flamengo. Segundo informações, o técnico português é cotado para assumir a seleção do Egito. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essas movimentações do mercado da bola? O Xavi Simons, confesso que não conheço muito o futebol dele, sei que é um jogador muito jovem, né, que apareceu muito bem no Barcelona, depois foi para o PSG, e no PSG realmente, quando teve a oportunidade no time principal, acabou não conseguindo corresponder, né, e com isso o PSG não quis renovar o seu contrato, e com isso ele acabou ficando livre e vai voltar para casa, vai jogar no PSV, para quem sabe aí, finalmente, eu acho que finalmente não, né, que é muito jovem, tem apenas 19 anos, né, para quem sabe começar dando seus primeiros passos aí no futebol profissional e se tornar aí um belíssimo meio campo, que é o que se espera dele, né, que é o cara que tem um bom passe, finaliza muito bem também, é muito jovem, então eu acho que para ele pode ter sido muito bom essa ida ao PSV, né, acho que até o PSV também, consegue um jogador de graça que daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, pode vender aí por muito mais, né, então realmente acho que foi um bom negócio, tanto para o Xavi Simons, quanto para o PSV. Vamos ver como é que vai sair, como é que ele vai se sair jogando lá no PSV, né? Já falando agora do Sterling, cara, o Sterling que realmente é um jogador que está há muito tempo no Manchester City, né? Desde 2015, são 7 anos de Manchester City. Desculpa. Eu acho que para ele seria muito bom, né, cara, essa mudança de ares. Eu acho que para o Chelsea, uma equipe que está muito em evidência nesse momento, né, tá indo muito bem no mercado, eu acho que para ele seria muito bom. E vamos ver, né? Apesar de realmente eu achar que o Sterling na seleção inglesa é parecido com o Pogba, né? Que o Pogba na seleção francesa é um craque, né? No clube nem tanto. O Sterling, na minha opinião, é a mesma coisa. Na seleção inglesa ele é um craque e no clube ele é apenas mais um. Desculpa. Eu acho que para ele seria muito bom a saída à equipe do Chelsea. Já o Rafinha, né, cara? O Rafinha que realmente apareceu muito bem aí nesse último ano com o Leeds, foi convocado para a seleção brasileira, hoje é titular da seleção brasileira, está jogando muita bola e é um negócio que o Chelsea está fazendo muito bem. É um jogador que estava muito cobiçado, o Arsenal também apareceu forte na briga por ele, mas parece que o seu rival, o Chelsea, foi mais rápido que o Arsenal e vai conseguir a contratação do Rafinha, que realmente é um jogador que agora vai ficar cada vez mais em evidência e com certeza já carimbou o passaporte para o Catar. Inclusive, não só carimbou o passaporte, mas também vai ser o nosso ponta-direita nessa Copa do Mundo e vai ser um jogador de extrema importância para o Brasil nessa Copa do Mundo. Já o Paulo Sousa é um cara que realmente
no Flamengo não conseguiu desempenhar um bom papel, aliás, foi muito mal. E vamos ver agora se recupera no Egito, né? Ele que treinou na Polônia o Lewandowski, vai treinar o Salah agora no Egito, e no Flamengo treinou o Rodinei, né? Então, os maiores craques aí do futebol mundial, o Paulo Souza já teve aí no Socumã, né? E para finalizar, Gabriel, não, com certeza, né? Com certeza. Realmente, Paulo Souza aí treinando o top 3 do mundo hoje na Bola de Ouro, o nosso querido Paulo Souza. E para finalizar, uma notícia que não está na pauta, né? O Richarlison também é um jogador que pode estar de saída do Everton para o Tottenham, né? Então, durante a semana aí, com o desenrolar das informações, a gente traz mais informações, mas só para deixar essa pitadinha do que pode vir também de informação amanhã ou depois de amanhã, até porque o mercado da bola está bombando, Gabriel. E nunca para, informação doidada. Se a gente pegasse todas as informações, ficaria um programa inteiro a gente falando, e mesmo assim a gente não ia conseguir falar de tudo, né? Então a gente vai trazendo aí com o desenrolar do dia e das negociações, as informações do mercado da bola aqui no nosso Connect Sport. É com você, Daniel Godoy, faça suas análises. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Simon, né? O Simon que ficou bastante marcado no PSG por ter perdido um pênalti ano passado pela Copa da França. Aí com esse pênalti desperdiçado, a equipe do PSG acabou eliminada da competição. É um jogador que começou no Barcelona, mas no PSG ele não tem muito espaço, né? Porque o PSG tem um time bastante estrelado. Eu acho que se ele for para o time holandês, para o PSV da Holanda, pode ter mais espaço e aos poucos subir mais degraus lá na frente. O Sterling agora é o Sterling que eu sempre falo, né? Ele joga muita bola na seleção inglesa, mas quando era no Manchester City, simplesmente um jogador comum, né? Era um jogador bastante comum, que não conseguia render o esperado, e acredito sim que talvez ele possa ser mais útil para o time do Chelsea. Não que eu acredito que ele possa ser o craque do time, tanto é que eu acho que o Rafinha, que já acho bastante superior, né? Porque eu acho que o Sterling tá certo. Eu acho que um jogador como o Timo Werner, que eu acho inferior ao Sterling, de vez em quando consegue fazer seus gols. Então, eu acredito que o Sterling pode sim acabar sendo útil. Falando agora sobre a Rafinha, né, dando gancho, eu acho que foi uma ótima contratação, né? O Rafinha vinha jogando muita bola no Leeds United, vinha também jogando muita bola na seleção brasileira. Eu acho que no Chelsea ele vai acabar rendendo bastante, né? Eu não sei se ele chega para ser o craque do time, mas acredito que ele possa ser um ótimo coadjuvante. O jogador também é o Paulo Souza, né? Técnico, enfim. Não sei opinar sobre o Paulo Souza, porque, na minha opinião, o Paulo Souza, ele não é treinador, não só pelo que ele fez no Flamengo, mas onde ele passou, ele acabou não rendendo, né? E a gente percebe que é muito difícil grandes jogadores de futebol europeu virarem grandes técnicos. É com você, Johnny Pereira. Bom, vou começar pelo o jogador do PSG, esqueci o nome dele agora aqui. Simons. É um jogador que eu tô com o Sanches, não conheço, mas por ser jovem, pode ser uma boa para ele ir para o PSV da Holanda e destacar no futebol, por que não? É um jogador que foi revelado pelo Barcelona, foi para o PSG, não rendeu e pode render jogando na Holanda. E sobre o Sterling para mim eu gosto do Sterling, tanto na seleção, tanto no Manchester City. Para mim o Chelsea vai fazer uma boa contratação, ele vai se juntar com o Zinhaque, acho que é o Zinhaque, né? O Havertz pode se juntar com o Rafinha, que é um grande jogador também, e pode fazer uma boa temporada pelo Chelsea, o Sterling. E sobre o Rafinha, dispensa comentário, né? É um jogador excelente, ultimamente está sendo um dos melhores jogadores brasileiros na seleção. É um jogador que estava sendo muito visto por clubes europeus, como o Arsenal, acho que o Barcelona também tentou a contratação. É um jogador que, se chegar no Chelsea, para mim é titular absoluto, junto com o Havertz, que vai ser dois jogadores muito rápidos nesse time do Chelsea e vai fazer sucesso sim lá no Chelsea. Então, grande contratação do Chelsea se fechar. E o outro jogador, agora é o treinador Paulo Souza, né? Tô com o Daniel nessa, como o Paulo Souza é técnico, né? E o Sanches fez uma boa comparação, Lewandowski, Salah e Rodinei. É uma comparação que não tem como opinar, né?
Vai tentar a carreira no Egito, acho que é muito difícil, por onde passou foi muito mal. Então vai tentar sua carreira lá no Egito, treinar o Salah, né? Só vai lá para treinar o Salah, que é um dos melhores jogadores do Egito lá. É isso aí, análise. Pode falar, Johnny. E outra coisa, ô Gomes, para lembrar torcedores do Palmeiras aí, ó, que gostam do Borja, ele fechou com o River Plate, o Palmeiras vai ganhar 50% do direito do jogador. Foi uma venda boa pro Palmeiras essa daí, porque o jogador já não demonstrou muito futebol aqui no Brasil, né? E assinou com o River, vai ser reserva do Luizito Soares lá no River Plate. É isso aí, ô, Johnny, os comentaristas também é sempre assim. Ô, Johnny, você torce pra que time mesmo? Ah, Daniel, não joga e não envolve saia justa. Mas já que ele... Agora fala, Johnny, o que você quer falar aí com o time que você torce? Então, né? Mojimirim, Johnny. Mojimirim. Meu coração é mojimiriano. O Johnny, o Daniel torce pro Vitória do Espírito Santo, eu torço pro América do Rio e você torce pro Mojimirim. Mojimirim, com certeza. Está voltando às suas atividades. Esses meus comentaristas é uma comédia. O Gabriel não tem time, o Gabriel torce pra seleção brasileira. Eu torço pro Paixão Futebol Clube. Falando em Mojimirim, ele tá a uma vitória de classificar para as quartas de finais do campeonato aqui. É isso aí. Legal, e sempre maneiro. que você for no estádio, Johnny, prepara um material aí pra gente passar aqui no nosso programa. É legal demais a gente ver o Carrossel Caipira podendo voltar aí ao futebol paulista, né? Muito legal. Pra gente que é daqui de São Paulo ver o Mojimirim se reerguendo. Com certeza, pode deixar. É isso aí. Agora vamos seguir no nosso programa com informações do Minuto Olímpico com o meu xará e com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, que está recheado de informação para você e também de medalhas, né? Porque o Brasil conquistou hoje mais uma medalha de bronze no Mundial de Esportes Aquáticos e com ela, Ana Marcela Cunha, a medalhista de ouro em Tóquio, né? Ela que é especialista na maratona aquática e venceu agora, chegou em terceiro lugar na maratona dos 10 quilômetros, né? Ela que agora são 14 medalhas em mundiais. É impressionante a marca da Ana Marcela Cunha, que tem 30 anos, né, e conquista aí mais uma medalha agora em Mundial, e ela que nessa quinta-feira já vai para mais uma prova, dessa vez pior ainda, tá? 25 quilômetros, imagina nadar 25 quilômetros, meu Deus do céu, e ela vai tentar o pentacampeonato dela mundial nessa prova, e vamos torcer para que ela consiga. É impressionante que fenômeno é essa brasileira baiana, Ana Marcela Cunha, e vamos torcer para ela conquistar mais uma medalha para o Brasil. Seguindo aqui nas notícias, ontem, não sei se vocês lembram, né, enquanto eu falava no Minuto Olímpico, estava rolando o jogo de vôlei do Brasil com a China, né, da Liga das Nações, e acabou com a vitória brasileira, né? Acabou que o match point foi assim que acabou o programa. A seleção brasileira conseguiu fechar o jogo e venceu por 3 sets a 2, né? O Brasil venceu os primeiros 2 sets por 25-20, 25-23. Aí a China empatou por 25-21 e 25-18. E no último set, no tie-break, o Brasil venceu por 15-11 e conquistou uma grande vitória. O Brasil volta amanhã às quadras contra a seleção da Coreia do Sul, às 2 horas da tarde, e aí durante a semana eu vou trazendo mais informações para vocês da Liga das Nações de Vôlei. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre tênis, né? O torneio de Wimbledon está pegando fogo, e hoje vamos ter aí, já tivemos o Novak Djokovic, que venceu aí o Thanasis Kokkinakis por placar de 3-7-1, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2. Ele está classificado para a terceira fase e vai enfrentar o seu compatriota Kecmanovic, né, que também é sérvio, que esse jogo acontece na sexta-feira, e vamos ver então se o Djokovic consegue mais um título aí, que tenta buscar o seu 7º título, e aí que não perde na grama de Wimbledon há 1.800 dias, né, que marca realmente está alcançando esse sérvio, que também, sem dúvida alguma, é uma lenda do esporte mundial. Já o Carlos Alcaraz, que é um fenômeno, né, um jovem espanhol de apenas 19 anos, vai jogar daqui a pouquinho contra o holandês Griekspoor, né, a 1h50 da tarde, ou seja, daqui a mais ou menos aí 12 minutos ele entra em quadra e ele vai tentar se classificar para a próxima fase. Ele que teve muita dificuldade, né, contra o alemão Leonard Struff,
né, venceu por 3-7-2 e agora ele vai enfrentar o holandês, que vem de um título que tinha ganhado dentro do Medvedev, do segundo melhor do mundo, lá na Holanda, então vem embalado também, então vai ser um confronto complicado para o Carlos Alcaraz. Já falando agora de surf, né, o brasileiro Felipe Toledo bateu aí o Samuel Pupo e com direito a nota 10 e foi o grande campeão da WSL, né, da Copa do Campeonato Mundial de Surf. Ele conquistou o circuito do Rio pela 4ª vez em sua carreira e se tornou o maior campeão desse circuito que acontece lá em Saquarema, aqui em Saquarema, né, aqui no Rio de Janeiro, e ele conquistou aí com direito a nota 10 na final. Lembrando que a semifinal foi toda só de brasileiro, né? Teve o Filipinho, teve também o Ítalo Ferreira, o Samuel Pupo e também o Iago Dora, e já no feminino, a Tatiana Weston Webb acabou ficando na semifinal, infelizmente não foi para a final. E voltando agora para o masculino, o Filipinho continua na liderança do ranking mundial e está firme e forte para, quem sabe, trazer mais um título aí do mundo para o Brasil. O Brasil tem realmente essa né, Brazilian Storm, né, como é conhecido, essa geração brasileira do surf, com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, né, o Mineirinho, que já se aposentou. Então, realmente, é uma geração brasileira simplesmente fantástica, assim também como a geração brasileira do skate, né, que vai disputar o pré-olímpico que acontece hoje, né, começa hoje, vai até domingo na cidade de Roma. Inclusive é uma quadra que foi muito maneira, que foi montada do lado do Coliseu, né, de Roma, e vai contar aí com Raíssa Leal, vai contar também com Pamela Rosa e também com Kelvin Hoffler. Então são os brasileiros aí, junto com eles também, tem mais 14 brasileiros tentando essa vaga aí para as Olimpíadas de Paris, e vamos torcer bastante para que eles consigam aí essa vaga. O skate e o surf, que foram 2 esportes que foram implementados, né, nos Jogos Olímpicos na última edição em Tóquio, graças a Deus, né, porque o Brasil tem muita tradição nesses esportes e cada vez mais vai conseguindo grandes resultados, e a gente espera que daqui a 2 anos o Brasil consiga trazer mais medalhas, tanto no skate, tanto no surf. É impressionante o tamanho do Brasil nesses esportes. E é isso, né, cara? Esse foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais notícia para vocês. Essa semana tem ainda a sequência do Mundial de Esportes Aquáticos, né, que acaba na segunda-feira, com a Ana Marcela disputando a final do 25 km. Tem o Pré-Olímpico de skate, tem também as eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete, né, tem também aí a preparação da seleção brasileira de atletismo, né, para o Mundial que começa esse mês também nos Estados Unidos. Então tem muita coisa rolando, os esportes olímpicos estão sempre em evidência, estão sempre disputando, está sempre tendo competição, e é muito bacana que a gente possa trazer essas informações para vocês, e eu me sinto honrado de estar aqui sendo esse representante dos esportes olímpicos no programa. É isso então, rapaziada, tamo junto, e amanhã eu volto com muito mais sobre o Minuto Olímpico para vocês. Tamo junto. Um Minuto Olímpico que nunca para, e o nosso técnico aqui, o Gabriel Cunha, ficou vibrando com a notícia do skate, e ele citando aqui que a Ana Maria Cunha é parente dele, né? Aí gostou das notícias do Minuto Olímpico de hoje. Esse Gabriel é uma figura aqui, mano, ele fica vibrando. Tamo junto, Gabriel. É isso aí, ó, mandando um coraçãozinho aqui retribuindo. Ele que fez um evento skate aí, depois dá uma conferida lá no canal da Connect Brasil TV. A gente fez a cobertura completa do Skate Day aqui em Carapicuíba, muito bom aí, com a apresentação do GK e do nosso técnico Gabriel Cunha. Bom, com essas informações vamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, um programa recheado aí de informações para quem nos acompanha, e muito também pela participação dos meus comentaristas e a participação especial aí do Johnny Pereira. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas excelentes análises e as informações do Minuto Olímpico. Eu que agradeço, Gabriel, tamo junto, valeu, Daniel, valeu também, Johnny. Hoje o programa foi de extrema qualidade. Amanhã já adianto que infelizmente não vou poder estar presente, né, por motivos pessoais, mas na sexta-feira eu volto. E é isso, rapaziada, bom final de dia pra vocês aí, bom início de dia, na verdade, pra vocês, e na sexta-feira eu volto, e é isso aí, tamo junto, abraço, pessoal. Um abraço, Gabriel, até sexta-feira, e muito obrigado também pela sua participação no nosso Connect Sport de hoje, Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches. Muito obrigado, Johnny. Johnny já está virando o comentarista fixo aqui do nosso programa. E enfim, né, galera? Tchau, galera. Até amanhã. É isso aí. Um abraço, Daniel. E muito obrigado pela sua participação. Já adianta aí, Johnny. Vai participar amanhã ou não? Muito obrigado pela sua participação no Connect Sport de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Sanches, Gomes, Daniel. Não sei se eu vou estar presente amanhã. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do dia aí, para mim confirmar a presença amanhã. Quero estar aqui com vocês, mas vamos ver como é que vai ser. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui.
Um abraço ao nosso comentarista Johnny Pereira. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira, mais uma vez reforçando. Não se esqueça de se inscrever e nos seguir nas redes sociais Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso portal de notícia, a nossa programação, a todo o conteúdo da Connect Brasil TV. Desejo a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.